Oi, pessoal, tudo bem? O Festival Inova Klabin em Casa recebe agora o CEO do Green Innovation Group, que se propõe a acelerar a transição para a economia verde, fazendo a ponte entre necessidades reais dos setores público e privado e as soluções inovadoras. Seja muito bem-vindo, Frederic Van Deurs. Meu nome é Obrigado. Frederick, eu Olá, sou o bom dia. CEO My name da is Green Frederick. I Innovation am the Group e eu estou CEO aqui para of Green falar sobre Innovation o Group, futuro and I'm verde here to e tell como you chegar lá. about the green Há future muita desgraça e and how we get melancolia there. So there's presente a lot of sobre a doom and situação gloom out there climática, because the porque isso é, climate é situation is muito grave, quite serious, é uma and situação que a and gente a não tem situation that we don't controle. have E eu under vou apresentar control. para But I'm vocês going o to caso present to you otimista the de optimistic um case futuro for a verde green e and próspero. prosperous future. Primeiro, a merda está So batendo no first off, ventilador. E por shit que is que isso é hitting the fan, importante? and here's Bom, why it matters. primeiro eu vou So falar basically, yeah, okay, sobre maybe quem I'll just sou eu jump back a little e bit and por tell que que eu you estou who aqui am I falando com vocês sobre to stand here inovação and tell verde you e about sobre o green futuro. innovation and about the Basicamente, future. So nós trabalhamos com basically, inovação we work verde in Green Innovation Group com with os advising maiores players the do biggest mercado, actors in the tanto market, so both the instituições private privadas quanto institutions públicas. and the public institutions. Recentemente, We've a gente recently fez done uma the consultoria strategic estratégica advisory para for the Danish Growth o Fundo de Foundation that has Crescimento a 3 billion dinamarquês euro fund para investir to na sua invest in the green transição. transition. And there we E a have gente focused foca on qual which tecnologia você technologies to deve invest investir in para order to reduzir reduce a greenhouse emissão de gas gás de emissions. efeito estufa. So Esses são os yeah, nossos these are clientes. some of the clients that we Vocês work with. podem não You may or may estar not be familiar familiarizados com with any of them. muitos I deles, think that the mas one eu called acho que vocês Microsoft maybe conhecem is a Microsoft but the no rest Brasil. might be too European. Novo Nordisk Enfim, might know as well. Anyway, emissão de greenhouse gas gases de efeito emissions have estufa risen to unprecedented levels, subiram para and níveis this will sem have precedentes. unfathomable Quando a gente consequences. olha para esse So you're looking gráfico at this graph and you e see como a where gente we're está at in the year no ano 2020. 2020, You a can gente see está that quase we're just about duplicando os doubling níveis the historic históricos. averages. Então a gente está So we're doing muito really, mal really, na really bad. fita. We've been quite A gente tem awful, sido and we need muito to mal. fix this. Basicamente, quando a gente olha para as Basically, emissões de when gás de we're efeito looking at estufa, greenhouse esse é um gas problema. emissions, that's one Outro problem. problema But são os another riscos problem is climáticos that que the nós climate estamos risks nos that we're exposing expondo. ourselves to Eles estão subindo cada are vez mais. getting increasingly Você higher pode in estar this. Because familiarizado you com may be familiar essa with this visualização. Isso visualization that saiu came out há mais ou menos just um ano 1 year atrás, ago quando when COVID-19 começou started a pandemia do grasping a lot of Covid-19 e ninguém attention. mais I think se today preocupa no one com worries about riscos these climatic climáticos. changes Mas eu achei anymore. bem But I ilustrativo found it em quite como illustrative olharmos as os to riscos how we climáticos can look aos at quais climate nos change and the risks that expomos, we're exposing da mesma ourselves to, forma and we como a look at gente Earth's olhou capacity in the same way that we've been para looking a at capacidade the dos setores de health saúde. sector's capacity. Atingir o drawdown ou declínio Reaching drawdown é a is the missão most mais importante important da mission história in da the history of humanidade. mankind. So, Drawdown drawdown é is o the ponto point no in tempo time em que where nós, we, como uma as a global civilização mundial, civilization, take extraímos out more mais greenhouse gases de gases efeito from the estufa da atmosphere than we atmosfera put do que into the colocamos atmosphere. nela. This Esse point in ponto no time tempo is se called chama drawdown. And drawdown. getting there E is the chegar most lá é a important coisa thing mais we importante can que a gente do with pode our fazer lives. com as It's the nossas most vidas important thing we e com can os do with our nossos businesses. negócios. So Então, let's put vamos all of dedicar our efforts todos os into nossos working on esforços these para things. isso. This is also Isso the também é a biggest maior business oportunidade de opportunity negócios do of our nosso century. século. Então, So if global se temperature a rise temperatura equals 2 mundial degrees Celsius, subir then we're 2 in a graus pretty bad Celsius, state. a gente vai estar muito So a mal. lot of Então, shellfish muitos that live in moluscos our oceans, nos for ajudam a instance, limpar os will not oceanos. be Eles able não to vão form ser their capazes shells. de And we formar increase os the seus, acidity of the suas oceans will cascas, have massive as suas consequences. conchas. Além On top disso, of that, the o global déficit water de deficit água will double. potável vai Meaning that duplicar, ou seja, right now agora we a are gente in precisa de need of reservas freshwater de reserves. água potável. Freshwater is becoming a much E esses recursos scarce estão resource, ficando cada vez mais scarce. escassos. E se a gente And if we atingir reach a true essa elevação de increase 2 in graus, rise, a gente double vai duplicar what we have a escassez que a gente tem hoje. Ou This seja, means vários that grupos de huge groups pessoas of vão people are precisar going to have to migrar. migrate around. E And it isso will vai be ser muito very ruim. risky. A Muita lot of gente vai people will sofrer, muita suffer, gente a lot of vai people will morrer. die. Civil Guerras wars civis could podem be ser uma a consequência dessa water falta de resources, recursos de yield água. droughts, Você crop pode failures, ter perdas de colheita and a lot. e muito mais. On top of Além that, disso, in only the last nos 50 últimos years, 50 we have anos, nós killed matamos off 67% de 7% of all todas as living espécies. species. That's a pretty
isso é um registro muito sombrio. Então precisamos mudar as coisas de fazer as coisas. Nós estamos indo na direção de uma extinção em massa. À medida que a capacidade de equilibrar os ecossistemas está caindo, nós estamos reduzindo a biodiversidade. Uma grande gama de biodiversidade significa que muitos especialistas podem trabalhar em diferentes situações. Então, se temos várias espécies, muitas situações podem ser tratadas. Por exemplo, se você tiver uma plantação de só de milho, e aí tem um inseto altamente especializado em utilizar aquela planta. Então, ele tem um lugar onde ele pode crescer e prosperar. E a gente começa a colher o milho, e aí você tem aquele inseto que é realmente especializado no milho. Mas se nós tivermos uma fazenda com 1000 diferentes alimentos que foram plantados para o consumo, então precisaria 1000 insetos diferentes para virem e criarem um problema para nós. Ao mesmo tempo, a gente pode usar aquele conceito de que quando uma coisa está fracassando na natureza, outra coisa está prosperando. Mas com a perda de biodiversidade, a gente não pode mais depender disso. Esse é um gráfico que mostra que se as 25 principais empresas da Dinamarca executarem suas metas de sustentabilidade, a gente ainda vai atingir metade do limite que a gente precisaria. Ou seja, a gente precisa melhorar muito, muito. Porque 1,5 grau é o Acordo de Paris, 2 graus é o limite máximo e uma elevação de 3 graus é uma catástrofe. Então, mesmo na Dinamarca, onde a gente é apontado como o país mais verde do mundo, a gente não está se saindo bem. Então, todos nós precisamos nos unir e fazer melhor do que a Dinamarca hoje. Nós precisamos investir consideravelmente na transformação verde. Este é um gráfico que mostra onde estão os maiores potenciais de mudança. Uma mudança para uma alimentação com base em vegetais ou combate ao desperdício de alimentos são duas das categorias mais importantes. Também a transição para energia solar e eólica. E o quinto item que nos surpreendeu bastante é o potencial de tecnologias de resfriamento. Eu sei que muitos de vocês moram no Brasil, onde vocês têm ar-condicionado para administrar o calor. Só que isso usa bastante energia, vocês precisam de muita energia para resfriar as coisas. Então, seria importante encontrarmos formas de resfriar isso com um menor consumo de energia. Isso tem a ver com toda a cadeia de suprimento de remédios e de alimentos. Então, como fazer esse resfriamento de forma mais barata, com menos consumo de energia? A gente pode ver que a produção de energia mundial está crescendo. A Dinamarca tem uma boa parcela nisso, com energia solar e eólica. Mas como vocês podem ver nesse gráfico, a água ocupa a maior parcela. Então isso é energia hidrelétrica. Esse recurso, ele tem uma limitação. A gente já usa o máximo possível de lagoas e rios, então nós precisamos usar outros recursos. Aqui a energia solar e eólica são as mais promissoras. Algumas empresas estão tentando mudar o jogo. Então eu trouxe 3 casos para vocês que eu acho que são bem interessantes. Tem uma empresa chamada Velux que produz janelas, Philips, que vocês conhecem, e outra aqui chamada Patagônia, que produz roupas também. Então, a Velux se comprometeu a zerar toda a emissão de carbono realizada pela empresa em toda a sua existência até 2041. Eles fizeram uma parceria com a WWF para ajudá-las nessa jornada. E o que você vê aqui nesse gráfico
é a quantidade de gás carbônico que a empresa emitiu e a maneira como eles vão fazer algo a respeito. Então, primeiro, eles vão reduzir suas emissões, garantindo que elas permaneçam baixas. E aí, além disso, eles também vão fazer sequestro de carbono e vão descobrir formas de compensar toda a emissão ao longo de sua existência. Então, é uma empresa de 100 anos. Então, essa estratégia é uma estratégia que qualquer empresa pode dizer, bom, a gente vai lavar as nossas mãos e vamos garantir que, historicamente, a gente não tenha tido nenhum impacto. O problema é que todo mundo tem que fazer isso para que isso seja uma estratégia viável para atingirmos o drawdown. Então, uma outra estratégia interessante é a da Philips. A Philips está direcionando 25% das suas vendas, isso tem que vir de produtos e serviços da economia circular até 2025. Ou seja, eles precisam vender produtos que têm um elemento da economia circular. Ou seja, eles podem ter sido reciclados, recondicionados, eles podem ter sido cedido o seu acesso e não vendido a propriedade daquele produto. E eles garantiram que eles tivessem diferentes múltiplos para essa utilização. E este caso, conectar essa estratégia de sustentabilidade próximo às vendas da empresa, é o tipo de mentalidade que a gente precisa para ser bem-sucedido. E, para mim, esse é o meu preferido. A Patagônia está produzindo roupas para uso externo e eles fizeram várias demandas, não apenas de algodão orgânico, mas algodão regenerado, que ele cresce acima do solo, ele está no solo da plantação, ou seja, eles estão enriquecendo o ecossistema e eles só colhem o que o ecossistema dispõe sem danificar a produção. Então, eles usam rotação de cultura, eles estão utilizando o método de interplantação, diferentes plantas juntas, isso fortalece aquele ecossistema. E eles também estimulam o plantio direto. Mas isso é incrivelmente eficiente. O fato de que a Patagônia está crescendo no mercado para poder entregar esses recursos regeneráveis. E eu acredito que nós vamos ver isso cada vez mais, muito em breve. Eu acredito que nos próximos 10 anos isso vai ter uma demanda muito grande de muitos clientes. Então eu acho que isso é um olhar adiante e eu ficaria de olho nisso. Por sorte, há alguns casos que mostram que tem uma estratégia corporativa e que podem superar e ultrapassar o padrão do mercado sendo verdes. O que vocês podem ver aqui é uma das ações de uma empresa, da fabricante de moinhos Vestas, e que é a linha amarela, e a linha azul é das 25 maiores empresas. Então você pode ver isso que está superando essa média. Outra é a Oster, que produz peças para hélices e armazenamento de energia eólica. E eles têm realmente crescido além da média, tem sendo um
negócio verde. Nós trabalhamos em 12 países diferentes, gerenciando mais de 30 conferências de inovação. E muitos de vocês que não têm uma imagem clara sobre o que é inovação, eu vou passar alguns exemplos para vocês. Então, temos insetos comestíveis, formas de absorver proteínas e não usar animais que são muito ineficientes para converter calorias em mais calorias e proteína. Então, em vez de comer gado bovino, suíno, frango e aves, a gente tem essas formas que são muito eficazes, essas fontes de proteína que são muito, muito eficazes. A gente pode trabalhar também com energia solar. Podemos trabalhar com automação, robótica. Isso também vai criando formas mais eficazes. Com tecnologias de resfriamento, como eu já falei. Podemos trabalhar com reciclagem e várias tecnologias para seleção e distribuição desse lixo reciclável, porque assim não precisamos extrair tantos recursos. Nós usamos os recursos que já temos disponíveis. E podemos ver também que o preço da eletricidade está indo em direção ao zero. A gente vai ter um grande consumo, uma grande demanda, mas a gente vai ter uma queda muito grande do preço da eletricidade. E isso traz oportunidades muito interessantes, porque vai ser muito mais significativo do ponto de vista de uma empresa de produzir energia limpa do que energia suja com base em combustíveis fósseis, porque vai ser muito mais barato obter energia do sol ou do vento. A gente pode ver também como há um aumento de pessoas que estão se tornando vegetarianas ou veganas. Porque, na verdade, a gente gosta de comer animais, mas eles não são muito bons para o consumo humano. E principalmente se a gente levar em perspectiva os gases de efeito estufa. O Boston Consulting Group está estimando que até o ano de 2025 nós vamos atingir o auge da produção de carne. E eu acho que a gente vai começar a olhar para proteínas alternativas. A legislação também está correndo atrás. Na Europa, a gente tem um novo acordo verde. São 260 bilhões de euros por ano que serão investidos nessa transição. Aqui também tem ótimas tecnologias. Esse é um ônibus elétrico e autodirigível, está funcionando em 5 cidades, ele não tem motorista, porque é todo elétrico, é autônomo, então ele não vai bater, não atropelar ninguém, e ele é capaz de ir aonde for necessário. Também há essa plataforma flexível que é utilizada da IBM para equilibrar a rede, então eles podem aquecer os prédios públicos quando houver energia em excesso, e armazenam isso e aos poucos vão resfriando o prédio para armazenar essa energia, aquecendo ou resfriando os prédios públicos. Então eles interligaram isso. Eu não sei quantos tem, mas muitas instalações públicas há nessa rede para que possam extrair energia e utilizar essa energia também. E aí temos essas pedras que nós usamos, substituindo pedras que nós usamos no concreto. Então, porque utilizar essas pedras, você utiliza muita energia, então há outras formas que você pode fazer isso sem usar tanta energia. E outro exemplo que eu acho muito interessante são esses aviões usando hidrogênio como combustível desde 2008.
Então, mesmo se nós atingirmos uma eletrificação total da sociedade, ainda teremos o potencial para termos combustível de alta performance, como hidrogênio, usando a eletrólise do sol e do vento para produzir hidrogênio. Isso é uma perspectiva muito interessante. E, por fim, podemos produzir carne em laboratórios. Então, essa é uma carne numa placa de Petri, ele vai ter sabor de carne e também consumir menos recursos e não vai fazer mal a nenhum animal. Isso é o que eu tinha para dizer a vocês, então só posso dizer até logo. Obrigado por todo o peixe. Fiquem à vontade para se conectar comigo se vocês tiverem alguma dúvida. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigada ao Frederic, foi sensacional a explanação dele, né? E olha, como é bom compartilhar conhecimento e experiências. Por isso, continue por aqui curtindo a programação do Festival Inova Klabin em Casa. Tem muita gente bacana por aqui, hein? Até já!